Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Em continuidade à nossa inspiração da semana, nós estamos com Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Ao que nos interessa hoje, nós vamos ler do 35 ao 37. Essa passagem se trata de quando Jairo vem atrás de Jesus implorando para que ele cure sua filha, ainda uma criança, e também da mulher que se cura de uma hemorragia depois de tocar suas vestes. Vamos à leitura. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Essa é a sequência logo após Jesus ter dito à mulher que tocou as suas vestes que ela seguisse sua vida em paz e que ela estava curada do mal que a acometia. Pois bem, o que nós temos para dizer da pessoa que chega até nós, por exemplo, esta fala: tua filha está morta, para que enfadas ainda mais o mestre? É muito engraçado como alguns achavam que o mestre precisava ser protegido, né? É interessante quando nós vemos essas leituras, a falta de consciência que eles tinham da grandeza de Jesus, né? A grandeza de Jesus ela foi observada algum tempo depois, pelo menos para a imensa maioria das pessoas. E aí ele repete para Jairo, que é aqui no caso o principal da sinagoga: não temas, crê somente. E Jairo não arredou o pé dali. Nós vimos anteriormente que Jairo precisou romper com todos os seus paradigmas, saltar para longe das suas caixinhas para ir atrás de Jesus. Pediu socorro que a filha dele precisava. Quando Jesus diz não temas, crê somente, em que lugar que nós estamos quando nós refletimos sobre essa frase? Não temas, crê somente. Qual de nós realmente acredita na capacidade, no milagre de Jesus? Qual de nós está à altura de suas bênçãos e milagres e de fato não teme? Não temer, será que é possível para a nossa natureza? Como será que nós andamos com estes olhares? Ou será que de fato quem crê não teme? Qual é o nosso olhar? Será que a gente é capaz de olhar para uma situação e mesmo crendo, ainda assim sentir medo? Ou será que quando a gente sente medo, mas a gente crê, a gente vai com medo mesmo? Como será que funciona isso? Eu acho muito interessante a gente trazer aquilo que a gente ouve e aplicar para o nosso dia a dia. Não temas, crê somente. Parece quase um dos mandamentos, não parece, gente? Os mandamentos da nova era de Jesus, quando ele chegou na terra: não temas, crê somente. Não é tão interessante isso? À medida que a gente crê, será que os medos se diluem? Porque quando você crê, você só crê em algo que lhe parece absolutamente poderoso, não é assim? Que lhe parece absolutamente capaz de tudo, que detém todas as forças, as conhecidas e as desconhecidas. Então, qual seria a razão para que a gente tema, seja lá o que for na vida? Será que o temor vem do fato de nos sentirmos desamparados? Mas aí a gente volta para a pergunta: quem crê se sente desamparado? Se sente desabrigado? Se sente não sustentado? Não é? Quantos questionamentos traz essa passagem para a gente, né? Assim como todas as de Jesus. Mas esse versículo 36, o não temas, crê somente, ele é tão interessante nesse sentido quando a gente sai do lugar de amador e vem para um lugar do filho liberto, do filho que busca prestígio junto a Deus, junto a Jesus, né? Como é que a gente olha para isso? Vai lá no pontinho, naquele pontinho que você tem medo. No medo de faltar recurso financeiro, no medo de não ter saúde, no medo de não ter bons relacionamentos, no medo do teu casamento acabar, teu noivado acabar, teu namoro acabar, tua amizade acabar, nos medos. Vai lá nos medos. E vem comigo para essa reflexão. Quem crê sente esses medos? Quem crê não obrigatoriamente confia em algo muito maior, muito além do imaginável, muito além do imaginário, muito além daquilo que a gente é capaz de conceber? E a pessoa que tem essa crença, tem lugar para temer? Vamos voltar a olhar para Jairo. Jairo, depois dessa experiência extraordinária que ele tem com Jesus,
Será que houve lugar dentro dele para novos temores depois disso? Será que na sua vida Jesus já não te comprovou a presença dele maciçamente em você, no teu caminho, e ainda assim você teme? De quantas histórias a gente achou que não ia se livrar, que não ia conseguir passar por elas, que a pedra era muito maior do que nós havíamos imaginado, e nós chegamos do outro lado. E cá estamos, colecionando novos temores. Por que será que a gente teme? É a qualidade da nossa crença? É a qualidade do foco daquilo que cremos? É a qualidade da nossa fé? Nós já vimos por aqui que toda crença é mentira, né? É uma mentira, uma crença é uma mentira que te contaram. Uma orientação espiritual, religiosa, verdadeira, no amor do Cristo e daquilo que ele pregou, única e exclusivamente naquilo que ele pregou, ela não é uma fé que nos sustenta, que nos ampara, nos protege e nos ajuda a avançar? Então, o que é que você teme? Todos esses temores que se apresentam diante de você, o que de verdade você teme? Não é? Não são questões para a gente refletir? Porque ou você está com o maior dentre os homens, ou qual é a razão de você estar aqui comigo agora ouvindo isso, de você se amparar nele, fazer tuas preces para ele, louvá-lo da maneira que te convém? Qual é a razão? Se você ainda teme. Será que andar com Jesus não é construir um coração cheio de destemor? Não é ser um desbravador nos caminhos da vida? Não é fazer parte deste mundo e ainda assim andar nas pegadas dele? Ser o melhor possível para essa história que nós estamos escrevendo? E se estamos neste esforço, existe lugar para temor? Da onde vêm esses medos? Não é interessante quando a gente começa a refletir? A gente não vai saindo do lugar de criancinha, precisando que alguém venha botar um babadorzinho, uma colherinha com a comidinha na boca da gente, e a gente começa a olhar e falar, nossa, tem coisa que não faz sentido, ou tem coisa que faz muito sentido. Nossa, que bom que essa consciência, esse conhecimento chegaram para mim agora, porque agora estou pronto para me transformar numa outra pessoa. Eu desejo viver sem esses temores. Será que os temores estão ligados às nossas importâncias quanto ao controle? Será que quando eu solto o controle, consciente de que forças muito maiores do que eu estão agindo na minha vida, pelo meu bem, para aquilo que é produtivo, frutífero, que vai florescer em coisas boas para mim e para os outros, será que esses temores deixam de existir? Acho que essa é uma reflexão importante para esse nosso papo. Por que eu temo? Se eu creio, será que os dois ocupam o mesmo lugar no pódio? Ou será que onde está um, não está o outro? Como será que funciona isso? Não é uma boa pergunta para a gente pensar? Quando aqueles medos obscuros, aqueles pensamentos estranhos, né, que ficam ali espreitando as nossas trincheiras para nos assombrarem quando a gente está sozinho, ou quando algumas coisas funcionam como gatilhos para a gente, por que será que a gente diz que crê e ainda assim teme? Por que será? Eu quero dar sequência aqui ao último versículo da nossa inspiração de hoje. O 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vamos lá, e não permitiu que alguém o seguisse. Por que será que até milagres extraordinários, como foram todos, Jesus não permitia que todos estivessem juntos? Qual será que era a razão? A gente vai voltar a falar disso, porque aqui, mesmo nessa passagem mais para frente, tem novamente isso. Será que Jesus, para aquele momento, desejava estar na companhia daqueles que pudessem lhe dar suporte, seja lá qual for o suporte, porque nós não temos condição de imaginar quais seriam as necessidades de Jesus naquele momento, dada a nossa infinita pequenez diante dele? Por que será? Será que ele, assim como a mulher que o tocou silenciosamente, prezava pela discrição? E que naquele momento, aquilo que se realizaria grande, necessitava que fosse feito em silêncio, na discrição daqueles mais quietos, mais calados? Na verdade, ele levou Pedro, né? Pedro de calado não tinha nada, mas ele tinha as razões dele para fazer o que ele fazia. Qual será que era ou eram as razões de Jesus? Já refletimos sobre isso? Ele vai realizar algo extraordinário,
que é a cura de uma criança. O que será que acontece? Por que ele não quis todos os seus discípulos junto dele? Será que era um momento de guardar a quietude? Será que era um momento de preservar a discrição? A gente sabe que Jesus tinha uma razão para tudo, né? Tanto que pouco adiante ele ressuscita Lázaro, que já estava morto há dias, né? E ali sim, diante de todos. Mas naquele momento, ele curou a criança. E, embora alguns bradassem que a criança estivesse morta, assim como a Lázaro, ele disse que apenas dormia. Né? Por que será que ele fez isso? Será que a gente não precisa vigiar para as obras que estamos construindo na nossa vida e desejarmos e escolhermos, mais do que desejarmos, escolhermos as pessoas que seguem conosco, as pessoas que farão parte daquilo que estamos construindo? Isso não quer dizer que a gente deva se afastar das pessoas, né? Mas será que não é importante a gente também ter esse olhar de quem vem comigo para essa construção minha, para aquela outra construção minha? Quem são aqueles que eu desejo ter por perto? Quem? Em cada lição de Jesus, vocês percebem, é tão lindo, né? Eu sempre digo que ele era um grande estrategista. O que ele estava ensinando a todos eles e o que ele está nos ensinando agora. Que para cada obra sua, há a companhia certa. Não faz sentido? Quais são as companhias que você está elegendo agora para as realizações da tua vida? Quais são as companhias que você está elegendo? Não é interessante refletir sobre isso? Jesus foi entregar Jairo, foi levar até aquela casa a bênção da cura da doença de uma criança muito amada. E ele escolheu aqueles que o podiam acompanhar. Não é extraordinário isso? Nós estamos escolhendo aqueles que podem nos acompanhar ou nós estamos submetidos às pessoas desagradáveis que às vezes nem merecem estar conosco em determinadas situações? Como é que a gente está lidando com isso? A gente está preservando o silêncio, como a gente já viu sobre a discrição na inspiração dessa semana? A gente tem preservado o silêncio sobre as muitas questões da nossa vida que merecem a interiorização do sagrado silêncio? Eu vou deixar você com a inspiração para esses dias sobre o que a gente está temendo, o que a gente está crendo. Temer e crer ocupam um lugar no pódio? Cabe os dois no pódio? Deixo você também com a reflexão sobre quem ele permitiu que eu seguisse na realização de mais este milagre. Você tem escolhido quem te acompanha na realização das tuas obras cotidianas? Eu deixo você com essas reflexões, tá bom? Te vejo no próximo Inspira. Desejo que você esteja sob as bênçãos de Jesus, sobre os cuidados e a proteção divina. E também, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você acha que aprecia esse tipo de conteúdo e nos vemos na inspiração de amanhã.